Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu estou aqui com você lendo então Isabel Augusta, da Solange Maria Rosset. Então nós vamos acompanhar agora o nosso capítulo 7. Se você não viu o capítulo 6, volta lá, porque ele foi riquíssimo e é muito importante para que a gente possa dar continuidade nos nossos estudos, tá bem? E não deixa, por favor, de comentar, contar como está sendo o seu aprendizado, as suas impressões e compartilha com aquele amigo que também está nesse momento de aprendizado com você, tá bem? Então vamos começar o capítulo 7, Árvore Genealógica. Essa sessão foi marcada no final da primeira sessão com a família. O primeiro objetivo era o de reunir o grupo e continuar o processo envolvendo a todos. No entanto, eu não sabia claramente o que fazer. Preparei 3 possibilidades de trabalho e decidi que pediria aos presentes que escolhessem o caminho. Trabalhar a partir das reações e emoções da carta da mãe, primeira questão. Das questões concretas que estavam acontecendo, segunda possibilidade. Ou construir uma árvore genealógica, terceira possibilidade. Vieram Henrique, Heloísa, Rebeca, Daniel, Ângela, Marcelo, Diogo, Débora, Patrícia, Vitor, Elisa e Iá. Começaram falando sobre o impacto da sessão de família sobre cada um, o que tinham refletido e o que tinha acontecido. De um modo geral, tinham ficado emocionados com o ocorrido na sessão, mas não entendiam direito o seu significado. Henrique e Daniel disseram que, por sua própria vontade, não viriam mais, mas acabaram por ouvir os argumentos das outras pessoas e ficaram curiosos para ver o que aconteceria. Débora e Heloísa foram firmes ao dizer que ficaram com medo do que poderia ser desencadeado, mas tinham confiança e esperança de que todos poderiam se beneficiar com um trabalho conjunto. Todos foram unânimes em dizer que queriam a melhora de Iá e que era a última vez em que se envolviam em seus problemas. Apresentei as 3 hipóteses de trabalho e eles escolheram fazer uma árvore genealógica da família. Vamos escrevendo os dados no quadro, em uma maquete numa cartolina grande. Todos trabalharam e trouxeram os dados que conheciam. Trataram dos dados objetivos: nascimento, morte, profissão, tipo de relação e do que estava acontecendo no momento presente. Começaram fazendo um relato das avós. Isabel, filha única de um italiano que veio para o Brasil e enriqueceu plantando café no estado de São Paulo. E Augusta, descendente de portugueses e filha mais velha de um comerciante da cidade onde todos moravam. Falaram no casamento das duas. Isabel casou-se com Guerrino, filho de italianos, que morava no interior de São Paulo. Depois que se casaram, vieram para a cidade do interior de Santa Catarina, onde Guerrino começou com um curtume. Aos poucos foi construindo outras empresas. Augusta casou-se com Antônio, empregado de seu pai. Quando casaram, montaram uma filial da loja de seu pai e separaram-se dele. Os filhos que tiveram foram só citados. Isabel e Guerrino tiveram Rubens, Elvira, Matilde, Augusta e Antônio tiveram Armando, Célia, Vilma e Alcindo, e não incluídos na maquete. Registraram os dados concretos do casamento dos pais, Vilma e Rubens. Em 12 de maio de 1951, ela estava com 19 anos e ele com 25, não incluir os dados que vieram com a carta da mãe. O nascimento de cada um dos filhos foi relatado sucintamente. Logo passaram para o casamento de Henrique, aos dados sobre Heloísa, ao nascimento de Rebeca, Neto e Gabriela. Henrique e Heloísa eram namorados quando ele cursava o 2º ano de administração de empresas. Como engravidaram, ele parou a faculdade e foi trabalhar com o pai. Casaram em maio de 1974, ele com 21 e ela com 17. Heloísa continuou estudando até terminar o 2º grau, dias antes de Rebeca nascer, em 17 de dezembro de 1974.
O nascimento de Neto, em março de 79, foi planejado e muito festejado por ser homem. Gabriela veio sem ser esperada, em setembro de 84. Depois vieram o casamento de Daniel com Ângela, os dados dela e o nascimento dos filhos, Marcelo e Diogo. Casaram-se em 81, ele com 24 e ela com 22 anos. Ele tinha se formado no ano anterior em farmácia e bioquímica, e ela tinha terminado a faculdade de letras. Mudaram-se para a cidade da família dele, que montou um laboratório e uma farmácia. O nascimento de Marcela em novembro de 83 e o Diogo em dezembro de 85 não foram planejados, mas o casal estava querendo. A seguir, o casamento de Débora e Roberto e o nascimento de Fernanda e Patrícia, eles casaram em setembro de 78, após 5 anos de namoro, ele com 22 e ela com 19. Roberto acabara em julho a faculdade de engenharia civil e trabalhava numa construtora. Ela terminara o segundo grau. Fernando nasceu em junho de 80 e Patrícia em junho de 82. Também não planejaram, mas estavam querendo. Seguiram com o casamento de Vitor e Heloísa e com o nascimento de Vitor Júnior, Isabela e Ricardo. Casaram-se em dezembro de 90, ele com 26 e ela com 22. Ele é engenheiro agrônomo e tem uma granja. Ela também tinha acabado de se formar e, após o casamento, foi trabalhar com ele. O primeiro filho, Vitor Júnior, nasceu em fevereiro de 93. Apesar de quererem um filho desde o início, Isabela nasceu em dezembro de 94, sem ser esperada, e Ricardo em julho de 96, também de surpresa. O casamento de Rebeca com Eduardo e o nascimento de Camila vieram a seguir. Casaram-se em 94, ele com 27 e ela com 19. Moraram um ano em uma cidade onde ele tinha um consultório. Quando ela engravidou de Camila, mudaram-se para a cidade da família dela, onde ele montou um novo consultório. Rebeca terminou a faculdade de pedagogia. Camila nasceu em maio de 95. O trabalho foi intenso, mas objetivo. Brincavam um pouco, mas estavam todos controlados. Quando terminamos e perguntei como tinham se sentido fazendo essa atividade, Marcelo disse que tinha achado chato e Elisa disse que se os outros estivessem presentes, talvez tivesse sido mais interessante, pois poderiam dizer o que sentiam com relação a pertencer àquela família. A sensação de todos era que ficou faltando algo, que iriam embora sem levar algo forte, como aconteceu na primeira sessão. Sugeri, e eles aceitaram, uma próxima sessão de família na qual viriam todos que pudessem e trabalharíamos as entradas e saídas da família no nível mais da emoção e não do relato objetivo. Daniel resolveu levar a maquete e melhorar a apresentação. E aqui é bem importante, porque muitos alunos, quando eu trouxe a proposta já de fazer na minha aula não, no projeto que eu estava junto com uma colega de classe, uma professora também, a Prof. Ana, ela ficou responsável pela árvore genealógica e a gente estava assistindo um filme. Se não me engano, era o Monstro da Meia-Noite, ou A Hora da Meia-Noite, ou A Hora 000. E é com relação a luto. Enfim, mas a questão é, nós propomos que fizessem uma árvore genealógica. E muitas vezes os alunos se depararam com a primeira vez que eles foram fazer essa atividade e a princípio ela é muito fácil. Mas quando a gente realmente vai colocar quem está ligado com quem e entender os fatos daquele relacionamento apenas de olhar a árvore genealógica, é muito interessante enquanto profissional, porque você precisa ver isso de uma maneira resumida e que ela tenha significado. Não somente um hífen, isso significa que está casado com esse, mas entender como aquilo ocorreu na história do filme, que eu acabo de citar, ou então na escola que está aqui, na história que está aqui de Isabel Augusta, tá bem? E a IA, como vocês podem ver, é muito interessante. Ela vem aqui, ó, sem nenhum risco. Ela, ao mesmo tempo que é parte, porque ela fica na mesma altura, ela não é parte porque ela não tem a ligação. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar por aí.
Encerrei a sessão conversando sobre a carta da mãe. Eles, como não sabiam o que fazer com ela, resolveram fazer uma cópia para cada um dos filhos e futuramente decidiriam se fariam alguma coisa. E aqui ela fez então um quadro com a idade de cada um, e aí os casamentos e a idade deles na época. Agora a interpretação da nossa autora. Quando propus o trabalho com toda a família, não tinha um objetivo claramente definido no sentido de saber o que eles estavam precisando aprender. Então percebam como é objetivo claro sobre a aprendizagem do momento. Mas isso não significa que a autora esteja despreparada para essa situação da família. Então defini as sessões a partir da certeza de que se eles vivessem experiências juntos, poderiam compartilhar sentimentos e vivências e ampliar o espaço de trocas e intimidade. Por essa razão, iniciei a sessão de família deixando para eles escolherem o caminho objetivo a seguir dentro das 3 possibilidades que tinha preparado. Citando agora Virgínia, quando se usa o modelo de crescimento, é preciso que se esteja disposto a ser mais experimentador, espontâneo que a maioria dos terapeutas. A necessidade de flexibilidade na técnica e na abordagem, incluindo-se contato particularmente direto e íntimo entre paciente e o terapeuta. O terapeuta é considerada como ponto básico. A terapia de crescimento está baseada na premissa de que é possível ensinar as pessoas a serem congruentes e falarem direta e claramente e a comunicarem seus sentimentos, pensamentos e desejos acuradamente, a fim de serem capazes de lidar com as coisas tal como elas são. Se aqui você desconhece alguma palavra, porque ainda não tem esse vocabulário, dá uma pausa no vídeo e pesquisa, tá bem? Mas aqui o que eu posso sugerir para você? Reveja o conceito de congruência e principalmente o conceito de acuradamente, porque isso não é vivido na maioria das famílias. Então, essa citação, embora curta, ela traz conceitos muito importantes. E dependendo então da linha de conhecimento e do seu trajeto dentro da psicologia, você pode conhecer ou desconhecer, tá bem? Então vamos continuar, que já está quase no final deste capítulo. Também acreditei que, independente da técnica e dos caminhos escolhidos, eu poderia ver o padrão de funcionamento da família e assim realinhar os objetivos terapêuticos. O momento em que delego à família a escolha do caminho é importante, pois eu estou qualificando a sua participação e o seu conhecimento da família, avaliando o seu comprometimento na tarefa, porém faço isso mantendo a direção na minha mão. Ao decidirem trabalhar com a árvore genealógica, escolheram me apresentar os dados da estrutura familiar. Isso confirma que existe um desejo de mostrar como funcionam, bem como de dar os dados históricos desencadeantes da situação atual. Por outro lado, utilizando os dados da história da família, cria uma forte ligação com ela. Isso é um requisito importante para a continuação da terapia. Vários terapeutas de família usam o recurso do genetograma na compreensão e no trabalho. O que eu chamo de árvore genealógica é um parente próximo do genetograma, mas é mais focado nas relações que a família apresenta ao realizar a tarefa, nos trabalhos futuros que possibilita, do que no trabalho efetivo com as outras gerações. Na coleta das informações, o terapeuta tem uma representação gráfica da estrutura familiar e, sobretudo, dos diversos planos geracionais e das ligações significativas. Apesar de ter sido uma sessão calma, foi importante para que eu os visse trabalhando juntos. Havia um nível de entrosamento e respeito que me sinalizou uma estrutura de funcionamento sem muita agressão ou desqualificação. O tom foi mais afetivo e de confiança.
Então, observem como isso é um dado relevante, porque entra talvez uma hipótese que entra em conflito com o que foi trago da fala de Iá. E como ela, nos seus olhos infantis, sentia-se e percebia e interpretava aquelas situações de quando ela era pequena. Ok? Então por hoje é só. Façam as suas anotações, faça o seu mapa, faça o seu resumo e vamos continuar na próxima semana. Então, acredito que então esse está saindo na sexta, vamos para a próxima semana e continuamos com o capítulo 8, tá bem? Então até mais. Tchau, tchau.